Vamos lá. Aula 40, eu vou falar agora sobre armazenamento de energia. Eu tenho um material sobre isso, tem uns vídeos que eu gravei, uma disciplina que eu dei anteriormente. É um assunto que eu abordo numa disciplina chamada Novas Tecnologias para a Transformação da Energia, e lá falo sobre alguns detalhes, né, sobre as tecnologias, né, mais comuns para quer dizer, não as mais comuns, mas as existentes para armazenamento de energia. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes, né, porque não é o foco da disciplina, mas algo que eu posso adiantar. O armazenamento de energia, para que serve? Bom, na verdade, gente, tem várias aplicações. Só que, assim, as aplicações que nós mais conhecemos é aquelas pensando em equipamentos portáteis, né? Celular e notebook. Então, assim, no caso aqui, né, com a aplicação do armazenamento de energia, obter essa energia para posterior uso, para uso posterior. Por quê? Porque a gente carrega o celular, por exemplo, em casa, mas a gente vai sair, vai na rua, e pelo menos para ter uma certa autonomia, né? Basicamente isso. Mesmo que a gente está em algum lugar que tem tomada, nem não sabemos se a gente vai ficar muito longo tempo devido a alguma coisa inesperada, então às vezes nós carregamos, né, os nossos celulares, os nossos notebooks, para alguma imprevisibilidade. Então, o objetivo principal é esse: armazenamento de energia para posterior uso. Né? Se pensando numa aplicação móvel, os veículos têm também. Os carros mais comuns, né, tem lá bateria de chumbo ácido, que é mais comum, né, para armazenar energia, pensando principalmente em componentes elétricos que tem no carro. Em especial, né, esse aí que é totalmente relevante, né? Que é o uso da energia elétrica para as velas de ignição e motores ciclo-Otto, que são os motores de carro mais leves, de carros leves. Eu falo isso porque motor a diesel não tem vela, então não necessita de energia elétrica para efetuar a explosão da mistura combustível. Então, qualquer carro leve, motor a gasolina, etanol, né, que é motor ciclo Otto, que é o nome mais técnico, né? Todos eles, sem exceção, têm vela, todos eles, sem exceção, precisam de ter energia elétrica e, junto com a energia elétrica, tem uma bateria. No caso mais comum ainda é bateria de chumbo ácido. Tá? Depois explico lá, falo sobre as questões ambientais dos componentes do sistema de armazenamento de energia, em especial baterias. E no caso dos carros, né, de onde vem essa energia elétrica? O combustível, né, gasolina, etanol, ele é queimado, uma parte da energia ele vai para as rodas, 15 a 20% da energia do combustível. Uma pequena parte ele vai para acessórios, né, essenciais para o funcionamento do motor, que é acionamento das velas, não, desculpa, acionamento das válvulas de admissão de escape e também acionamento das velas. E aí todo motor tem o que chama de alternador, que converte energia mecânica e elétrica, é um pequeno gerador também chamado, é que os nomes, né, dependem da aplicação. Tem equipamentos que esse gerador de energia elétrica é chamado de dínamo, tem locais que chama alternador e tem locais que chama gerador. É que gerador é mais comum em geração de energia elétrica, por exemplo, uma hidrelétrica ou termoelétrica. No caso do carro, é alternador. Então, gera energia elétrica, armazena para ser usado nas velas. E também para ligar som, para ligar faróis, ligar o painel do carro e assim por diante. Né? Ou se quiser, sei lá, colocar alguma coisa do carro lá que um acessório, uma geladeirinha, enfim, né? Mas basicamente a energia elétrica armazenada na bateria de chumbo ácido é para isso, né? Farol, painéis e vela de ignição, tá? O basicão é isso. E tem os carros híbridos e os carros puramente elétricos, né? Mais para frente eu vou falar sobre isso, né? A tecnologia de armazenamento de energia e carros híbridos são as baterias atualmente as de lítio, as mais comuns, que é uma tecnologia mais nova, mais moderna. Por quê? Porque carro híbrido precisa mais energia elétrica que os carros convencionais. E carro elétrico precisa dar mais energia elétrica que o carro híbrido. Então é natural que haja um desenvolvimento tecnológico, baterias melhores para armazenar mais energia devido à necessidade. Não é uma coisa comparar bateria de notebook com bateria de celular. Como, obviamente, o notebook consome mais energia que o celular, então a bateria dela tem que ser maior. Né? E é o seguinte, 99%
do armazenamento de energia no mundo, não vou dizer 99, mas assim, vamos dizer, vai 99% do armazenamento de energia em aplicações portáteis, em aplicações móveis, se dá por baterias, que basicamente é o quê? Conjunto cátodo, anodo, eletrólito, polo positivo, polo negativo, né? E aí tem várias tecnologias, né? Mais comum, chumbo ácido, celulares mais antigos, níquel e cádmio, as mais novas, lítio, chamado de lítio-íon, mas também tem base de enxofre, acho que é lítio e enxofre. Enfim, gente, com o objetivo do quê? No caso de baterias, já antecipando, aumentar a capacidade de armazenamento. Ah, watt-hora, unidade de energia, né? Watt-hora por quilo, watt-hora por litro, watt-hora por metro cúbico. Aumentar o número de ciclos, né? Porque sabe-se, né? Quem tem notebook, quem tem celular sabe, né? Quanto mais carregamentos, e é claro, depende da forma, né? Carregar total ou parcialmente, menor a durabilidade, né? Menor a vida útil dele. Então tem assim, investir mais baterias para ter maior resistência, né? Um grande número de ciclos, mais energia por massa ou por volume, né? E maior confiabilidade, né? Para que não tenha problemas inesperados. Por exemplo, risco de incêndios, como teve aí tempo atrás um avião com dentro tinha um celular da Samsung. Esse caso é famoso, de um modelo da Samsung e outros casos, infelizmente, tal de celular pegando fogo. Tá? Então, de novo, aplicações móveis e portáteis, 99% é por meio de baterias eletroquímicas, que converte o quê? Energia elétrica e química, e depois química e elétrica de novo. Aí teve uma tabela que eu mostrei um tempo atrás, né? Parece lá, eficiência, 90%. Então, na verdade, 90% vezes 90%. 0,9 vezes 0,9, porque é 0,9 para I, elétrica para eletroquímica, e vezes 90% para voltar. Então, na verdade, se for dar esse exemplo aí, né? Eficiência de transformação elétrica para química, 90%, e depois química para elétrica, 90%, e a eficiência total é de 81%. Por quê? 0,9 vezes 0,9 é igual a 0,81. Tá bom? Mas, e se pensar em armazenamento de energia para conectar a uma rede de transmissão? Ou melhor dizendo, aplicação estacionária. Por exemplo, um banco de baterias numa indústria, no comércio, numa residência. Geralmente essas baterias são mais pesadas e mais baratas. Tá? Isto é, aplicação móvel e portátil são baterias mais leves, porém mais caras. E com durabilidade menor, menos ciclos. Tá? Aplicações estacionárias são baterias mais pesadas, porém mais baratas. Tá? Tanto que recomenda-se, por exemplo, também por questão ambiental e econômica, depois de um certo tempo, uma bateria de carro, ela recomenda ser trocada, especialmente pensando em carro elétrico. Depois de um tempo, ela precisa ser trocada, depois de tanto tempo de uso. Em vez de jogar fora ou levar para reciclagem, você pode vender para alguém essa bateria usada para uma aplicação estacionária. Por exemplo, alimentar, colocar um monte de bateria numa casa. Vamos supor, isso realmente existe, só que em locais mais distantes, onde não estão conectadas a um sistema interligado nacional, por exemplo. Sistemas isolados, por exemplo, pode ser. O carro elétrico não usa mais aquela bateria, um monte de carros elétricos não usam mais baterias, e pega essas baterias e leva para uma residência que tem lá módulos fotovoltaicos. Durante o dia, gera energia elétrica, consome um pouquinho menos do que a geração, então a sobra é armazenada no banco de baterias para ser usado à noite. Você pode pensar nisso. Quer ver uma coisa que eu esqueci de falar quando falei de termoelétrica a gás? É que nada impede também de pegar turbina de avião, chamada aeroderivativa, que é o nome técnico, turbina de avião velha, que já não tem mais, já não é mais confiável, no sentido assim, já usou muito, e colocar numa termoelétrica a gás natural. Claro que o ruído vai ser ensurdecedor, né? Tem que colocar lá uns tecnologias lá, ambientais para abafar o som. Mas é possível fazer, gerar energia elétrica usando uma turbina velha de avião. Olha que louco, né? Mas voltando a falar de armazenamento, o que basicamente é? Principalmente a principal função é essa, pegar no momento e ser usado no outro. Primeiro. Mas a gama de opções para bancos de baterias
Vamos falar assim, a gama de opções de tecnologia de armazenamento de energia voltada à aplicação estacionária, por exemplo, conectado a lei de transmissão, rede de distribuição, ao sistema interligado nacional, a gama é muito maior, as aplicações são imensamente maiores. Porque, de novo, móvel estacionário, armazenado no momento para ser usado em outro. No carro é um pouquinho mais complexo que de computador, né? Porque tem todo o controle, a qualidade de energia elétrica que vai lá para as velas. Mas enfim, eu vou acabar falando mais, né, de armazenamento ligado à rede elétrica, né? Mas antes disso, os tipos. Quando nós falamos em armazenamento de energia, nós devemos pensar também, né, devemos pensar também nas energias em si. E existe energia elétrica, energia mecânica, energia térmica, energia química e assim por diante. Em armazenamento não é diferente. Tem sistemas de armazenamento mecânico, químico, eletroquímico, elétrico, magnético e térmico. Tá? Na descrição do vídeo tem um link que fala sobre isso com mais detalhes. Mas basicamente, mecânicos são sistemas pesados, são sistemas que dependem muito do volume, do tamanho, das dimensões para armazenar energia. Então, quanto mais pesado e maior, mais energia ele armazena. Tá? Quando fala em ar comprimido, é basicamente pegar o ar, comprimir, porque o compressor consome energia. Quanto maior a pressão final, mais energia é necessária para consumi-lo. Você pode consumir energia elétrica para comprimir o ar, por exemplo, em uns horários aí fora do horário de pico, fora do horário de ponta. E usar esse ar comprimido e converter esse ar comprimido em um ar à pressão atmosférica, né? Na verdade, o contrário do compressor é uma turbina, para gerar energia. Então, assim, você tem energia elétrica que é convertida em mecânica, né? No caso é comprimido, depois é comprimido em energia elétrica de novo. Então, tem eficiência para comprimir e eficiência para expandir. Isto é, você pode usar essa energia elétrica final quando precisar, no horário de pico, em que as indústrias, por exemplo, grandes comércios também, gastam muito mais com energia elétrica. Por exemplo, shoppings, centros comerciais de grande porte, em que eles pagam muito mais por cada quilowatt-hora entre 6 e 9 da noite, por exemplo, do que o resto do dia. Tá? E essa tecnologia de ar comprimido também pode ser usada em veículos. Vamos supor que um carro chega no posto, abastece o carro com ar comprimido, e aí o ar comprimido fica no tanque, altamente pressurizado, algo como 700 vezes maior que a atmosférica. E à medida que, com o passar do tempo, esse ar comprimido movimenta uma turbina dentro do carro, só que no caso anterior, ao invés de gerar energia elétrica, ela gera uma potência de eixo, energia mecânica para movimentar as rodas. Então, energia elétrica em ar comprimido, depois ar comprimido em energia mecânica. Existe carro já movido a ar comprimido. Tá? Você pode abastecer esse carro com ar comprimido ou ter, aí o carro fica um pouco mais pesado, ter um compressor dentro do carro, vai ter que ligar a tomada para pegar o ar ambiente e ele mesmo comprimir. Tá? O primeiro caso que eu falei, né, que tem dispositivos que quanto mais pesados são, em maiores dimensões, são os flywheels, tá? Que é um equipamento, dispositivo rotativo, em que ele absorve energia quando o carro está freando, e aí o equipamento rotativo, do nada, ele de repente ele aumenta a sua velocidade, a sua rotação. E quando quiser acelerar, essa energia da rotação ele é transferida para as rodas. Então o flywheel diminui, né, a sua rotação até parar. Então é uma energia de rotação, que ela aumenta a sua rotação quando o carro freia, então a energia do freio vai para o flywheel, fica girando. Só que é uma energia que ela precisa ser armazenada. Quando é armazenada por curtos períodos de tempo, porque ela perde muita energia. Por causa de atrito com ar, enfim, né? Mesmo que ela esteja numa caixa, né? Num tanque vedado. Então, existem algumas tecnologias de armazenamento de energia para ser usada em questão de segundos, como o tal do flywheel, como também tem essas bobinas o capacitor. O capacitor é usado para a questão de décimos de segundo ou poucos segundos, como aqui tem, por exemplo, em compressor de geladeira. Ela armazena rapidamente a energia elétrica quando você coloca na tomada, uma questão de
partes de segundo ela armazena, acumula energia para injetar no compressor. Por quê? Porque tem muitos equipamentos elétricos que necessitam de uma tal de uma energia instantânea, que é um pico, né? Então, o capacitor absorve essa energia elétrica da tomada, acumula, chega no seu limite, ela injeta lá no motor do compressor para dar o pico e começar a se movimentar. Tá? É a mesma coisa que muitos equipamentos elétricos por aí. Por isso que, às vezes, né, quando a gente liga alguma coisa, por exemplo, geladeira mesmo, dá umas piscadas na luz, né, de casa. Tá? Por causa dessa necessidade de energia instantânea. Tá? Bom, então tem aqui, né, já falei aqui, bombeamento. O que significa isso? Também chamado de usina hidrelétrica reversível. Em alguns países foram criadas barragens, represas, lagos fechados, para, ao invés de turbinar, né, como uma hidrelétrica convencional, fora do horário de pico, por exemplo, algum horário que a energia elétrica é mais barata, as bombas d'água, elas empurram, elas recalcam a água para cima. E quando precisar de energia elétrica, faz o caminho inverso. Por isso que são chamadas usinas hidrelétricas reversíveis, ou também bomba funcionando como turbina, porque às vezes a própria estrutura, a carcaça metálica que bombeia também pode turbinar. Ou também, né, tem uma carcaça só para bomba e a outra só turbina. Mas no próprio prédio faz as duas coisas, gasta energia, consome energia elétrica para bombear, ou produz energia elétrica com energia cinética, potencial gravitacional, energia da água. No Brasil não tem, mas existem locais onde tem uma infraestrutura física, né, para abrigar um lago que é totalmente fechado. Pode ser de água salgada, né, pegar água do mar, ou de água doce pegando água do rio. Ao contrário de uma hidrelétrica convencional, a hidrelétrica reversível, ela não está no rio, não tem nenhum lugar que tem correnteza. É um lago totalmente fechado, como se fosse uma grande caixa d'água. Vale a pena? Depende, porque é uma forma de armazenamento de energia para armazenar a energia no mínimo um dia, mas muitos empreendimentos foram construídos pensando em armazenar água em período de meses. Por exemplo, no verão chove mais, vamos supor, então bombeia a água. Na estiagem, turbina. Não se tem tanta água assim, não é possível, né, na minha opinião, construir tantos ou uma hidrelétrica reversível tão grande para as necessidades brasileiras. Mas vários países têm várias, dezenas delas, dessas usinas hidrelétricas reversíveis. Países como o Japão, por exemplo. Uns vídeos atrás eu falei, né, que o Brasil tem a maior capacidade de armazenamento de energia do mundo. Por quê? Devido à presença de várias usinas, e inclusive dando destaque às usinas reservatório. E que tem a capacidade de armazenar água para... Já foi 6 meses, mas a capacidade hoje é menor, de uns 3 meses. Bom? Como quando fala eletroquímica, né, existem várias tecnologias, mas a diferença única entre elas, né, vou dizer única, mas a diferença entre elas se dá pelos materiais, o chumbo ácido, níquel cadmio, íon, esses convencionais que já tem no mercado. Aí tem umas em pesquisa, né, que pensando mais em mais energia por massa, o volume, maior confiabilidade. O que é confiabilidade? É o fato de não dar problema. Ainda mais pensando em consumidor final, né, que não sabe das questões técnicas específicas, né? Por exemplo, um usuário convencional de celular, notebook, de carro, não sabe das especificidades técnicas das baterias. Agora, se for um usuário industrial, vai saber com mais detalhes e às vezes vai ter uma mão de obra bem qualificada para tal, para fazer manutenção ou pelo menos, no mínimo, para ter o conhecimento técnico. Em caso de algum sinistro, algum problema, entre em contato com alguém que possa resolver. Tá? De novo, entre as aplicações portáteis e móveis, praticamente todas elas são eletroquímicas. Agora, estacionárias, aí vai depender de cada lugar, cada região. O que mais que tem? Química, por exemplo, hidrogênio. Hidrogênio é um gás que não tem na natureza em estado puro, então precisa industrializar, né? Pegar um hidrocarboneto, por exemplo, para pegar o hidrogênio dele. Quando fala hidrocarboneto, pode ser um hidrocarboneto derivado de petróleo, gás natural ou álcoois, metanol, etanol, por exemplo. E também pegar o hidrogênio da água em forma de eletrólise. Aí existem até pesquisas, por exemplo,
pegar energia proveniente de uma hidrelétrica fora do horário de pico, produzir hidrogênio, armazená-lo para ser usado no horário de pico. Já teve pesquisa em cima disso. Só que aquela história, gente, a quantidade de energia elétrica, quantidade de energia necessária para eletrólise é menor, não, desculpa, é maior do que a energia do hidrogênio em poder calorífico. E então, no final das contas, você consome 100 vamos supor, 100 unidades de energia elétrica para eletrólise. Converte ela em, sei lá, 80 unidades de hidrogênio, de energia no hidrogênio. Aí depois você converte hidrogênio em energia elétrica, por meio de uma tecnologia chamada célula de combustível. Aí, ao converter hidrogênio em eletricidade de novo, o que era 80 vai virar 60. Então vamos supor, a fábrica de hidrogênio vai receber 100 e essa fábrica de hidrogênio vai devolver 60. Isto é, tem perdas, tá? E não tem como aumentar essa energia, ela só diminui, nesse caso aqui. Existem outras formas de armazenamento de energia química, mas o que vale a pena falar, pelo menos nesse momento, é o hidrogênio. Tá? Que é o gás com alto poder calorífico, acho que o insumo energético com maior poder calorífico, tem trocentas aplicações, como por exemplo propulsão de foguetes, tá? Mas pode ser usado também como fonte de armazenamento de energia. É também muito usada nas petroquímicas para extrair impurezas do petróleo e seus derivados, principalmente dos seus derivados, especialmente enxofre e também metais pesados e compostos nitrogenados, por exemplo, no caso, até mesmo nitrogênio, né? Vamos falar de nitrogênio. Então, extrair enxofre, nitrogênio e metais pesados. É um processo dentro de uma refinaria, mas também pode ser reagir quimicamente com algumas substâncias dentro dos derivados de petróleo para alterar a composição delas, para melhorar as propriedades, enfim. Então, é usado tanto como substância para armazenar energia, fonte de energia, propulsão de foguetes e também como síntese de substâncias, né? Produção de substâncias. Até mesmo na produção de gordura vegetal hidrogenada, que é aquela usada na culinária, e também para a produção de margarina. Tá, falei demais sobre hidrogênio. Quando fala em armazenamento de energia térmica, você pode pensar em armazenamento de energia em forma de calor ou em forma de frio. É o que chama de termoacumulação. Nos shoppings, mas nos centros comerciais, qualquer um que é da década de 90 para cá, existe termoacumulação. Como assim? Fora do horário de ponta, energia elétrica mais barata, ligam-se equipamentos chamados chillers para consumir energia elétrica e gerar água fria, água gelada. Tá? Fora do horário de pico, para ser usado no horário de ponta, ou de pico, né, que a energia elétrica é mais cara. Para quê? Ar-condicionado. Então, existem grandes sistemas de ar-condicionado que usam água gelada. Até a década de 80, eram sistemas que usava porque gelava o ar. Aí precisava de tubulações maiores. Tubulações maiores acumulava muito pó, entrava rato, aranha. Imagina a gente respirando pó com pelo de rato. Não tinha tanto cuidado, isso até a década de 80. Até foi adotado aí um nome na área de saúde ocupacional chamado Síndrome do Edifício Doente, em que as pessoas ficavam gripadas, pegavam asma, bronquite, pneumonia por causa de tubulações de ar-condicionado sujas. Tá? Agora não é mais sistemas de água gelada, que são sistemas mais fechados, tubos menores, que entra água gelada. Ao entrar água gelada de um tubo metálico, o que acontece? A própria parede do tubo fica gelada. Aí tem alguns ventiladores que pegam o ar, entra em contato com a superfície do tubo gelado e esse ar fica mais frio. E esse ar mais frio que é jogado nos corredores, nas lojas, enfim, para resfriar, né, o ambiente interno. Olha só, sistema de acumulação por água gelada. Para quem quer saber mais, o sistema chama sistema fan coil. São tubulações de água fria, gelada, 3, 4 graus, e aí tem um monte de ventoinhas, ventiladores que pegam o ar mais quente e gela por contato com essa superfície fria e fornece ar frio num recinto. Pode ser um prédio de escritório, um centro de convenções, um shopping, hospital, por exemplo, o HU da FGD tem, sistema de fan coil e assim vai. No Brasil não é muito comum, mas você pode pensar também em
água quente ou um fluido quente. Por exemplo, aqui, mudança de fase, o que que é? É uma tecnologia em que você fornece energia para uma substância, essa substância está em estado sólido e ao ser aquecido, ele vira líquido. E como é que faz para devolver essa energia? Esse líquido deve voltar a ser sólido. Digamos, fornecimento de calor latente. Calor latente é aquele responsável pela mudança de fase. Isso pode ser feito aonde? Colocar materiais de mudança de fase dentro das paredes das residências. No Brasil não é tão necessário porque a amplitude térmica não é tão grande, mas vamos pensar em algum país de clima mais frio. Tá? Quer dizer, até no Brasil poderia, mas fica muito caro. Mas nada impede. Pegar assim, colocar dentro da parede alguns materiais em que durante o dia, o sol está muito forte, então absorve esse calor do sol, tem que ser um tambor fechado, né, para que o sólido vira líquido, senão vaza, né, senão escorre. E aí durante a noite esse líquido vira sólido e fornece energia, um pouco do calor que pegou do sol, à noite ele leva para dentro de casa. Por quê? Porque tem lugares assim que de dia é muito quente e de noite é muito frio. Às vezes precisa até de um aparelho que é acondicionado, né? Gera o frio, né, durante o dia, mas gera calor durante a noite, principalmente desertos. Tá? E quando pensa em sal fundido, é a mesma coisa. Fornece calor para ele, o sólido vira líquido. Só que sal fundido é faixa de temperaturas bem maiores, que é mais para geração elétrica. Qual o caso que eu mostrei uns vídeos atrás sobre energia solar concentrada? Usa-se sais fundidos ou usa óleo térmico, que alcança até 400 graus sem problema nenhum. Algo que na água não dá para fazer. Traduzindo, resumindo, desculpa. O que vocês podem ver, existem várias tecnologias de armazenamento de energia, cada uma com suas propriedades, suas características, suas condições. E nos próximos slides vocês vão ver que a diferença entre eles também se dá pelo tempo ideal de armazenamento. Se for pensar em térmica, em período de poucas horas. Energia gerada, absorvida durante o dia para ser usada à noite. Capacitor, instantâneo, 1 segundo, meio segundo, frações de segundo. Eletroquímica, aí vai depender da situação. Por exemplo, celular, notebook, nada impede, né? É mais como você usar, mas fala, absorver essa energia elétrica durante o dia, quer dizer, em um dia e ser usado no mesmo dia ou no dia seguinte, enfim. Flywheel, que é mecânico, como as perdas são muito grandes, então usa-se períodos muito curtos, questão de segundos. Ar comprimido, não. Ar comprimido você pode usar por mais tempo, dias, até mesmo meses, porque você consome energia elétrica, armazena em tanques, e se for um tanque com a válvula toda fechadinha, ela não vaza. Bombeamento de água, que é a usina hidrelétrica reversível, pode ser usada, bombear água durante o dia para ser usada à noite, horário de ponta, mas pode ser usada, pode armazenar a mesma água por um período de dias ou até meses. E o hidrogênio, até que é bom que use por curtos períodos de tempo, por exemplo, depois de algumas horas, mas dá para usar por mais tempo. Diferença entre elas também, não apenas tempo de armazenamento, mas também tamanhos. Tá? Por exemplo, dá para usar em carros hidrogênio? Dá. Flywheel dá, ar comprimido dá, bombeamento não faz sentido nenhum, porque é um sistema muito grande, é represa, tal, então bombeamento de água é só para conexão junto à rede elétrica, para armazenar, conectado com rede de transmissão, mas podendo ser conectado até por redes de distribuição. Distribuição já é dentro da cidade, extensões menores. Eletroquímica é para tudo. Nós sabemos, né, todo mundo sabe, né, que é usado mais para aplicações móveis e estacionárias, mas já existem iniciativas de construção de grandes bancos de baterias, no caso armazenamento eletroquímico, ligados a linhas de transmissão e distribuição. No Brasil ainda não tem, mas a grande vantagem é o próprio sistema de transmissão pode armazenar essa energia, distribuição também, por exemplo, comprar mais barato para vender mais caro. Ou pegar, quando estiver sobrando, que é coincidentemente, né, os mesmos horários lá quando está sobrando é que está mais barato, quando está faltando é que está mais caro. Energia elétrica, estou falando, né? Lei da oferta e da procura. Então é pensando no quê? No rendimento, né, no faturamento e também pensando na qualidade da energia elétrica. Por quê? Para evitar blackouts. Se tiver algum problema, vamos supor lá, tem um problema numa linha de transmissão,
A outra lei de transmissão que tem banco de baterias, ela minimiza o problema, ela fornece energia no momento de falta. O banco de baterias também é bom para quê? É o que chama de sistemas ancilares. O que é isso? É um sistema que permite aí tudo bem que existem sistemas ancilares de outra forma, mas ela permite o quê? Evita oscilações de frequência e tensão, que é o que vê quando, por exemplo, a luz está piscando. Então, assim, permite manter a qualidade da energia elétrica, frequência e tensão, como também ela guarda energia, né, para ser usada, pega energia quando está sobrando e barato, para fornecer quando está faltando e mais caro. Outra coisa também, que mais? As baterias eletroquímicas, elas podem estar conectadas junto com linhas de transmissão, como falei, distribuição pelo mesmo objetivo da transmissão, e em sistemas de geração, pode ser feitas dessa forma, com o mesmo objetivo da transmissão e distribuição, pegar quando está sobrando mais barato e vender quando está faltando mais caro. Mas principalmente em sistemas intermitentes, como geração eólica e solar, que geração, por natureza, varia muito, eles pegam energia elétrica quando está sobrando para fornecer quando está faltando, porque a transmissão e a distribuição exige uma energia elétrica de qualidade constante. Tensão, corrente e frequência constantes. Algo que o gerador eólico e os módulos fotovoltaicos por si só não conseguem. Então, as baterias servem para minimizar a intermitência. Porque se tiver uma pequena alteração acima do limite, acima do máximo e menor que o mínimo, as empresas de geração pagam multa. E tem uma forma também de minimizar multas. É uma forma de minimizar multas também porque a transmissão cobra exige da geração, e a distribuição exige da transmissão. Tá? É muito fácil, por exemplo, tem um problema na transmissão, a transmissão fala na distribuição, a culpa é da geração. Às vezes é, às vezes não é. Tá? Outra coisa muito bacana também, vamos pensar no consumidor final, melhor dizendo, no prosumidor. Aquele que tem lá os módulos fotovoltaicos na casa, ou numa indústria, ou no comércio, lá no telhado. O que nós sabemos? Que durante o dia, claro que se devidamente dimensionados dessa forma, corretamente, durante o dia, se vamos pensar no consumidor que consome energia elétrica durante o dia e a noite. Por exemplo, uma padaria cujo dono da padaria mora no andar de cima, acima da padaria. Ou melhor dizendo, uma pessoa que mora em cima do empreendimento onde ele trabalha. Então, aquele espaço vai ter consumo de energia tanto de dia, quanto de tarde, quanto de noite. Vamos por aí no caso da padaria. Uma loja, uma loja é mais fácil. Uma loja que funciona de manhã e de tarde. Uma lojinha aí de bairro, que é de manhã e de tarde. O cara acorda, abre a loja, fica lá o dia inteiro. Final da tarde, ele se recolhe, começa a anoitecer e vai para cima, para a residência. Aí lá na residência lá, vai tomar banho, vai abrir geladeira, vai ligar a TV, vai ligar talvez ar-condicionado, etc. e tal. Justamente no horário de ponta, horário de pico. Né? Então ele precisa ter o quê? As placas, os módulos fotovoltaicos, pensando no consumo da loja e no consumo da residência. Tá? Então o que vai acontecer? Durante o dia, aquele monte de módulos vai gerar mais do que consome. E durante a noite não vai ter geração, então vai ter consumo apenas. Então vai ter que ter um equilíbrio entre a geração e o consumo, porque você vai dimensionar o conjunto fotovoltaico para ter um equilíbrio. Não gerar energia de sobra, mas também não gerar energia de falta. Tá claro que há umas pequenas diferenças, né, porque não dá para saber, né, é imprevisível tanto a produção quanto o consumo nos pequenos detalhes, mas a grosso modo é isso. Tá? Então, onde eu quero chegar? Você pode colocar o banco de baterias nesta solução? Eu estou falando assim, quando empreendimento comercial no mesmo da residencial, mas pode pensar em residência apenas ou comércio apenas. Tá? No lugar que vai comércio, você fica de manhã e de tarde e antes de anoitecer você vai embora. E numa residência, vamos supor que você fique só à noite. Tá? Aí o que acontece? A geração distribuída, como eu falei antes, né?
É um sistema em que você conecta, né, o sistema de geração de energia junto à rede para fornecer energia quando está sobrando e você receber quando está faltando, especialmente à noite. A tendência, gente, é por muito tempo a energia elétrica no Brasil ter um aumento acima da inflação. Por isso, a necessidade de pensar em outros meios, como instalar módulos fotovoltaicos nas residências. Por favor, gente, não estou fazendo propaganda, mas já fazendo, mas é a realidade. Então, a longo prazo, o que pode acontecer? Os mesmos que comercializam as soluções e instalam nas casas, os conjuntos fotovoltaicos nas casas, por exemplo, eles podem comercializar também bancos de baterias. Por quê? Porque mais para frente, nada impede do poder público, no caso o governo federal, diminuir os incentivos à geração distribuída, aumentar, tem lá o sistema de compensação, né, de energia elétrica, a pessoa que fornece um recebe um, mas aí pode, a longo prazo, você fornece um, receber 0,4, traduzindo, né? Fica mais difícil investir em módulos fotovoltaicos, em conjunto, soluções fotovoltaicas. Né? Isso a longo prazo. Já tem uma manifestação na ANEEL, né, que, na minha opinião minha, pessoal, ela está mais para o lado das concessionárias de energia que para o lado dos consumidores. Tá? Não era para eu estar falando aqui, né, porque não é aula de opinião, né, mas enfim. Mas onde eu quero chegar? Porque no ano passado, a ANEEL acolheu as reclamações das concessionárias de energia para fazer isso, né, para que no final das contas, como tendo como consequência, né, o aumento do custo dos investimentos em células fotovoltaicas, né, a ponto de talvez até de não ser viável economicamente. Olha só que absurdo. Mas onde eu quero chegar? Se isso realmente acontecer no futuro, talvez próximo ou distante, vai ter uma possibilidade de os consumidores, residencial, comercial que seja, instalar bancos de baterias nas casas. Aí pode até ser baterias usadas de carros, de lítio. Aí, se bem devidamente dimensionado, nós não precisaremos depender mais das concessionárias de energia, isto é, fazer como se fossem ilhas, totalmente dependente. Dane-se, acabou a dependência junto às empresas de distribuição de energia. Pode ser um negócio assim, mas fala radical da minha parte, mas isso pode acontecer. Já acontece em alguns sistemas isolados, onde tem lá o módulo fotovoltaico e um banco de baterias. Então, de novo, onde é usado o banco de baterias nesse caso? Em geração intermitente, onde não tem como gerar em determinados momentos, como no caso, geração solar, fotovoltaica. E eólica, tudo bem, venta o dia todo, de manhã, tarde, noite, de madrugada. Mas nós sabemos que a velocidade oscila muito de acordo com de hora para hora, dia para dia, mês a mês, e às vezes ano a ano. Então é bom colocar vários cataventos, vários geradores eólicos com banco de baterias. Tá? Porque aí a oscilação vai ser bem maior. No caso da geração solar fotovoltaica, é oscilação de dia para noite, né? A noite não gera nada, só gera durante o dia. Aí onde eu quero chegar? Quando você instala vários módulos ligados à rede elétrica, né, rede de distribuição, né, como falei, tem o sistema de compensação, você gera para ele, ele devolve para você à noite, por exemplo. Mas se você desenvolver, projetar o sistema muito bem, você colocar o banco de baterias, até uma possibilidade de você colocar até módulos, até menos módulos. Então, por exemplo, no sistema conectado à rede, você precisa de 12 módulos, com bateria, sem conexão, você pode colocar até menos, vamos supor 10. Tá? Porque tem um pouco de perdas de energia elétrica, né? Pouca coisa entre a casa, ou melhor dizendo, entre o quem gera e a rede elétrica. Mas, sei lá, é muito menos do que 15, 20% que ocorre em grandes linhas de transmissão. Tá? Então, o banco de baterias vai servir para isso, para armazenar energia e também, de certa forma, até para economizar com o projeto, se for pensar nas placas e no inversor, que é o que converte, né, energia, corrente contínua e corrente alternada. Agora, você pode, por exemplo, vamos supor que você tem um empreendimento e que a maior parte da energia elétrica é consumida em forma de corrente contínua. Tem computador, por exemplo. O computador, ele tem lá bateria, né, eletroquímica, bateria, né, porque quando fala bateria é eletroquímica mesmo, é pleonasmo, né, uma coisa igual a outra.
Os módulos fotovoltaicos já geram corrente contínua. Por que eu vou converter corrente contínua em corrente alternada sabendo que o computador consome corrente contínua? Como é que eu sei disso? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, não vou conseguir. Mas o carregador de notebook, ele converte corrente alternada da tomada e corrente contínua necessária para o computador. Só que ao converter corrente contínua alternada e vice-versa, há perdas. Por quê? É só que você colocar a mão no carregador. Com o tempo ele não fica quente? São as perdas de energia elétrica e energia térmica. E o pior é que essa energia térmica você não usa. Porcamente para você esquentar o pé. Aí o que acontece? Por fato de passar por menos processos, por menos conversões, você pode economizar, né? A placa, o módulo fotovoltaico gerar corrente contínua e alimentar direto o computador, ou alimentar direto o notebook, ou alimentar direto, por exemplo, o barbeador. Que são equipamentos que consomem corrente contínua. Isto é, são equipamentos que a energia elétrica entra nele já em forma de corrente contínua. Então fica mais econômico. Você pode investir em um inversor mais enxuto, menor, de menor capacidade. Se você for pensar no futuro, comprar um carro elétrico, mesma coisa. O carro elétrico, ele utiliza a corrente contínua. O que chega no carro é corrente contínua. A não ser, porque o carro elétrico, né? Como é que aciona ele? Por motor, elétrica e mecânica. A não ser que alguém diz, é mais econômico que seja um carro com motor a corrente alternada. Aí é outra história, mas vamos supor que o carro elétrico seja movido por motor a corrente contínua. Por que você vai converter corrente contínua do módulo fotovoltaico, lá do telhado? Chega no inversor, contínua vira alternada para chegar a algum lugar, alternada para contínua de novo. Tá? Então, e à noite? E se for abastecer à noite? Então, durante o dia, o módulo fotovoltaico converte radiação solar em energia contínua, leva para o banco de baterias. Todo banco de baterias, sem exceção, armazena corrente contínua. Ou melhor dizendo, fornece a bateria corrente contínua e ela devolve corrente contínua novamente. Então, ela armazena energia química proveniente da energia elétrica. E ao fornecer à noite, vamos supor, ela pode alimentar o carro movido a corrente contínua. Então, o banco de bateria serve para quê? Para evitar conversões indesejadas, dependendo do caso, lógico. Contínua alternada, alternada para contínua. E se existisse, por exemplo, TV a corrente contínua, geladeira a corrente contínua? Mesma coisa. Eu nunca ouvi falar, mas supondo que tenha, né? Ou se tivesse, enfim. Outra coisa também, o fato de armazenar, olha só que bacana, o fato de ter baterias, ela permite, inclusive, que... Porque quando eu falo, né, inversor, né, porque toda solução, sem exceção, né? Quer dizer, toda solução, né? Qualquer lugar tem, né? Módulo fotovoltaico e inversor. Que, de novo, módulo fotovoltaico gera corrente contínua, é convertido em corrente alternada para ser consumida na residência e também, né, o excedente, né, conduzida lá para a rua, né, para o poste. Então, o que acontece? A grande questão. O inversor, obviamente, funciona só durante o dia, só quando o módulo recebe radiação solar. Durante a noite, descansa, é totalmente desligado. Agora, se tivesse o banco de baterias, a energia fotovoltaica, ela poderia ir para o banco de baterias também e o inversor continuar operando durante a noite. Como assim? O inversor instalado em qualquer lugar, ele é projetado para receber toda a energia elétrica dos módulos fotovoltaicos, toda. Então precisa de um inversor grande. Claro, né, que depende muito do lugar. Quando eu falo grande, é em comparação à situação seguinte que eu vou falar. Então, o que acontece? Se, por exemplo, os módulos lá, a soma da potência é 2 kW. Então, o módulo é para 2 kW, porque toda a energia elétrica proveniente, né, do módulo vai para o inversor e depois consumo interno ou vende para a rede, para o poste. Se tivesse um banco de baterias, uma parte da energia elétrica iria para o inversor e outra parte iria para o banco de baterias. Isto é, para um conjunto de módulos de 2 kW,
Não precisa ter um inversor de 2, pode ser um inversor mais enxuto, de 1, por exemplo. Então, você pode adquirir um inversor mais barato, menorzinho. Em residências, talvez não seria tão interessante, mas numa indústria, sim. Por quê? Porque tem indústrias, né, que eu imagino que necessitam de corrente contínua. Então, o que acontece? Tem lá teus módulos, uma parte da energia vai para o banco de baterias, outra parte vai para o inversor, para aplicações em que requer corrente alternada. Então, essa é uma das aplicações do banco de baterias. Você pode pensar, por exemplo, né, comparando, né, alguma coisa nada a ver com energia elétrica, mas, por exemplo, qualquer serviço urbano em que há picos, por exemplo, transporte urbano. Quando que tem mais movimento? Começo do dia e final da tarde, com um pico menor na hora do almoço. Antes do almoço e no começo do almoço e no final da hora do almoço. Mas o sistema urbano, por exemplo, de transportes coletivos, tem que ser dimensionado para o seu máximo. Tem que ser dimensionado para ter o mínimo de conforto para quem vai precisá-lo, principalmente em horário de pico. E o que acontece de madrugada? Quase ninguém, então praticamente não funciona. E o que acontece, 9, 10 da manhã, que não é pico? Está lá, capacidade ociosa. É a mesma coisa. Então, onde eu quero chegar? Nós gastamos muito para ter uma infraestrutura para uma capacidade máxima, mesmo que aquela capacidade máxima seja atendida em alguns pequenos momentos. Mas nós investimos como se a capacidade máxima fosse usada 24 horas por dia, 365 dias por ano. Espero que tenha entendido. Então, assim, a capacidade máxima, ela fica máxima em alguns momentos, mas a maior parte deles fica ociosa. Mesma coisa, energia elétrica, geração, transmissão e distribuição. O uso máximo, vamos supor, horário de ponta, mas e de madrugada? Vai ficar bem ociosa, mas você tem que investir como se o horário de pico fosse o tempo todo. Outro exemplo, esse mais gritante, serviço de água, esgoto, energia elétrica em cidades turísticas. Vamos supor, uma cidade de 30 mil habitantes recebe um número de turistas 10 vezes maior só no Réveillon. Ele tem que ter uma cidade de 30 mil habitantes, tem que ter uma infraestrutura para 300 mil habitantes. E a maior parte do tempo, e o resto do ano? Fica ocioso. Por isso que, às vezes, os serviços são mais caros nessas cidades turísticas, dando prejuízo para quem realmente mora lá. Tá? Então, pega uma cidade aí que recebe só turista no final do ano, quer dizer, o pico no final do ano, né? Mas vamos por dezembro, janeiro, julho recebe um pouco mais do que o normal. Tudo bem que nesse momento de pico há problema de tudo, energia elétrica, água, esgoto, pãozinho na padaria, cerveja nos supermercados, enfim, lixo, mas não tem jeito. É uma cidade assim que tem problema, geralmente tem problemas financeiros graves, né? Porque tem que investir para ter uma infraestrutura mantendo funcionando muito bem, mesmo que a maior parte do tempo fique ociosa. Aí vocês podem imaginar, não só água, luz, energia elétrica, mas também segurança, alimentos, coleta de lixo, etc. Então, voltando aqui no caso que eu falei, banco de baterias, ela permite, por exemplo, uma distribuição mais igualitária da energia elétrica para o inversor. Então, o inversor ela pode funcionar 24 horas por dia, ao invés de ter um sistema grande para ser usado só em curtos momentos e à noite ficar parado. Aí que é naquela história, né? Você gasta mais nas baterias e menos no inversor. Mas tem aquelas situações, por exemplo, algumas indústrias, alguns setores terciários também, e que necessitam bastante de corrente contínua. Então, você pode ter uma parte da energia do módulo indo para a bateria e depois consumida como corrente contínua, e a outra indo para o inversor sendo consumida em forma de corrente alternada. Gente, que vocês podem ver a gama de opções que tem as baterias. E isso que eu falei lá do inversor, tá, agora há pouco, é só eletroquímica. Só eletroquímica permite isso. É só bateria eletroquímica que permite o quê? O melhor controle da frequência da tensão, junto, né, se for conectado, que eu falei de sistemas ancilares, junto com transmissão, junto com distribuição, até mesmo junto com geração. E também o fato, né, de fornecer energia e corrente contínua alternada, porque corrente contínua alternada é eletricidade. Então é só eletroquímica mesmo. Tá? Então, gente,
É muita informação? É, mas prometo que pelo menos esse slide eu acabo por aqui e vamos para os próximos. Isso é o que eu já falei, né? Que a cada tecnologia de armazenamento de energia é usada para uma aplicação específica. Por exemplo, usinas reversíveis, UHR. Não tem como instalar, né, uma usina hidrelétrica reversível no carro, ou no computador, ou no celular. Não faz sentido. Não faz sentido. Então é usado só conectado à rede elétrica. CAS, que no caso é comprimido, não tem como colocar um tanque de ar comprimido no notebook, muito menos no celular, mas pode ser usado em aplicações como carros e aplicação conectada à rede, estacionária, que nem o usina hidrelétrica reversível. Já o resto, a maioria... volantes. O que são volantes? É o tal do flywheel. É porque flywheel em português é volante. Cadê volante? Tá aqui, ó. Então, o volante pode ser usado conectado à rede elétrica? Pode, mas é mais adequado para aplicação em veículos, porque o tempo de descarga dele é muito pouco. Se você armazenar energia mecânica para descarregar horas depois, você vai perder muita energia. Exemplo, para vocês nunca mais vão esquecer, o exemplo de energia mecânica. Um peão, aquele brinquedo, que a criança lá joga, fica rotacionando, chega uma hora que para. Mas por que ela para? A rotação diminuiu de tal ponto que ela perdeu o equilíbrio, né? Porque ela equilibra num ponto, né? Porque o equilíbrio se dá, né? Os físicos sabem explicar melhor, né? A questão de força centrípeta, centrífuga, enfim. A criança, o moleque, ele joga o peão, né? Porque fornece energia mecânica rotativa no peão. Ele fica girando, mas depois de alguns segundos, um minuto, ela para. Por quê? Porque ela perdeu energia devido ao atrito com o ar e ao atrito com o próprio solo. Tá? Então, mesmo princípio do peão. Agora o resto, pelo que eu estou vendo aqui, tá, supercapacitor, supercondutor, SC, tá aqui, ó. É o que tem menor tempo. Mas ele pode ser usado desde para o eletrodoméstico, como também para grandes sistemas aí conectados à transmissão e distribuição, e até mesmo geração. Por isso que aqui, ó, é que é supercapacitor. Agora, geladeira, motor elétrico é capacitor. Exemplo de capacitor, antigamente, né, antes das máquinas digitais, quer dizer, antes das máquinas digitais, máquina digital também, tem os capacitores para acumular energia para o flash. Né? Agora o resto é tudo bateria. Aí o PB que é chumbo, o NS que é sódio e enxofre, assim por diante. Mas a diferença entre eles, tempo de descarga. Por exemplo, quando eu falei 10 horas, é descarga no mesmo dia. 100 horas já é descarga de um dia para o outro, vários dias depois. Ou até mesmo um mês para o outro. Tá? Agora, aqui o resto é tudo mínimo. Por exemplo, supercapacitor é menor de todos. Por quê? Questão de frações de segundos. Ou no máximo um segundo para o outro. O resto, aí vai depender. Né? Por exemplo, lítio-íon, ele tem um tempo maior. Que pode ser usado aí, é usado né, em carro híbrido, carro elétrico, baterias de celular, bateria de notebook. Tem chumbo ácido aqui? Tem, PB, tá aqui, ó. Mas para carro. Mas também aplicações estacionárias como data centers, prédios de telecomunicações, né, que armazenam informações, dados, servidores, que aí precisa de um tanto de energia em caso de blackouts, tá? O que vocês podem ver é que tem algumas tecnologias que têm uma faixa de aplicação grande de potências. Por exemplo, por uma residência, está aqui entre 0,01 e 0,01. Daqui para cima, um condomínio residencial, entre 0,01 e 0,1, um pequeno condomínio residencial. Ou um supermercado de bairro. 0,1 a 1, um supermercado um pouco maior, um condomínio muito maior, uma pequena indústria. Aí de um para frente, médias e grandes indústrias. Tá? Se pensando né, em conexão aí ao consumidor final. Vamos lá. O primeiro né, era o quê? Eixo Y, tempo de descarga, né, quanto tempo que armazena aquela energia, e do eixo X, a potência nominal. O outro, capacidade de potência nominal, né, aqui eixo Y, e aqui é a mesma coisa do outro, só que inverteu. Né, assim, inverteu o gráfico. Só que ele não fala das tecnologias de armazenamento, ele fala das necessidades. Por exemplo, se você armazena energia em período de dias, ou semanas, ou até meses, é pensando em armazenamento sazonal. Só tem um.
usina hidrelétrica reversível que armazena água como fonte de acumulação de energia. Tá? Por quê? Porque tem época, clima tropical, chove no verão, menos chuva no inverno. Clima mediterrâneo, ao contrário, chove no inverno, menos no verão. Tá? Aí tem outros aqui, suporte à tensão, aqui, questão de segundos ou minutos. Aqui negócio de risco de oscilação de tensão, que é um sistema ancilar, conectado principalmente à transmissão e à distribuição. Redução do pico, né? Isto é, aqui, questão de minutos ou algumas horas. É armazenar energia fora do horário, pegar energia fora do horário de pico para ser usado no horário de pico. É isso que está dizendo aqui está tudo em inglês, né? Aí pode ser aqui aplicação térmica, tem azul, e em vermelho aplicação elétrica, e aqui verde térmica elétrica. Tá? Na verdade, eu discordo, na minha opinião, discordo de armazenamento elétrico e térmico, é mais armazenamento hidráulico. Mas enfim, está aqui. O que vocês estão vendo, né? Aqui, demanda, tensão, distribuição e oferta. Tá? Porque, por exemplo, aqui essas opções que tem aqui é pensando em conexão a transmissão e distribuição, como, por exemplo, aqui, suporte à tensão. Como também, né, suporte à frequência. Está aqui, ó, regulação de frequência. Tá? O que mais? Aquela hora que eu falei, né? Armazenar energia fora da hora de pico para ser usada no horário de pico. Pode ser energia eletroquímica, pode ser energia térmica, que é nessa faixa aqui, ó. Você está vendo aqui, ó. Thermal only é apenas térmica, mas aqui também apenas elétrica, ambos, né? Porque vai depender muito da potência. Vou traduzir aqui. Se for pensar em um sistema de armazenamento de energia para armazenar em questão principalmente de horas, pequenas cargas, tem soluções apenas térmicas. Agora, se pensar em cargas maiores, apenas elétricas. Então aqui está em vermelho. Então tem uso, né, do armazenamento de energia para controle de tensão, controle de regulação de frequência, é apenas eletroquímico. Pensando, né, pegar dentro do horário de pico e usar fora do horário de pico, pode ser térmico, pode ser elétrico. Aí vai depender, né? Geralmente térmico é potência mais baixa, elétrico potência mais alta. O que mais que tem aqui? Aí são os mais comuns, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, que aí já é na área de engenharia elétrica. Bom, aí tem a relação entre watt-hour, que é watts por hora, né, unidade de energia, por massa. E aqui watts-hora por litro. A tendência é o quê? Baterias mais leves e mais enxutas. Então a tendência é ir para baixo, para o lado esquerdo, e a sudoeste. Então, por enquanto, os melhores são de chumbo ácido que já tem, que são dos carros. Tá? Mas o grande problema do chumbo ácido, como o próprio nome diz, tem chumbo, que é metal pesado, tóxico, que já deu muitos problemas à saúde ao meio ambiente no mundo inteiro por causa de manipulação inadequada do chumbo. O chumbo causa debilidade mental a longo prazo. O lítio, causa menos problemas à saúde, mas tem que tomar cuidado também. A Bolívia tem lá a Bolívia, Chile, Argentina tem vários salares, que são grandes jazidas a céu aberto de um salzinho branquinho, que é um sal à base de lítio. A população de lá pega para alimentação humana, para temperar a comida, não tem problema. Mas o grande problema é quando industrializa, gera algum produto mais puro. Aí tem que tomar um pouco mais de cuidado, mas não é tão tóxico quanto o chumbo. Mas também o níquel, o cádmio, que são materiais também usados para baterias, né? Eles também são tóxicos, mas o chumbo talvez seja pior. Então a tendência também é pesquisar matérias-primas menos tóxicas à saúde e ao meio ambiente, até mesmo não tóxicas. Tá? Aqui, por exemplo, fala da industrialização do lítio. A produção e o consumo de lítio está aumentando. Então, tem alguns países que são considerados os maiores produtores do mundo. E a Bolívia, por exemplo, está querendo estar no mesmo caminho. Tá? Eu falo isso porque os países mais produtores, acho que é Argentina, Chile, China, enfim, a Bolívia não está entrando no meio. Então, assim, o lítio é extraído em salares, reservas de lítio, são transportados e depois tem o processo de purificação. E às vezes o processo de purificação é um processo elétrico, como eletrólise, e alumínio para alumínio, que eu falei muito tempo atrás, é eletrólise.
produzir hidrogênio puro e oxigênio puro da água é eletrólise, isto é, consome muita energia elétrica. Só que depois do processo eletrolítico, tem o processo químico. Aí vai depender do metal, tem muitos processos dos mais diversos, que é o mais tóxico, os mais perigosos, ao meu ver. Depois vira aí o lítio puro. Produção de cádmio, níquel, também tem processos eletroquímicos e químicos muito tóxicos também. Tá? Aí tem a questão da poluição da água, quando não tem recirculação da água, cuidado com a poluição do solo. Então, ter cuidado não apenas com a alteração do meio ambiente devido à exploração do minério, mas também problemas decorrentes da poluição do ar, da água e do solo. E também problemas à saúde, porque dependendo da matéria-prima, se tiver muito pó, pode causar problemas a longo prazo nos pulmões, na respiração. Ainda mais se tiver alguma substância mutagênica que pode causar câncer. Tá? Enfim, mas por que está aumentando a produção e o consumo de lítio? Porque o preço está caindo. Ah, porque, como assim? As plantas industriais estão ficando cada vez maiores. E o que acontece quando a planta aumenta, industrial? O preço cai. Então, vai chegar no ponto que ela pode se tornar competitiva, pode ser até mais econômico que de chumbo ácido, desde que, a não ser que entre uma outra tecnologia concorrente. E o consumo está aumentando por quê? Bateria de celular e pensando em veículos elétricos e carros híbridos. Tá? Aqui fala em custo da tecnologia de armazenamento. Por quê? A energia elétrica, ela pode ser usada para armazenar energia sazonal, energia intermitente, eólica, fazendas eólicas e fazendas solares. Tá? Então, se pensar em integração com fontes renováveis, existe tecnologias aí como, por exemplo, NAS, PBAC, que é tudo bateria eletroquímica, ou CAES, que é ar comprimido. Tá? E a diferença, tem algumas que estão maduras, já está em estágio comercial, outras estão em desenvolvimento, tem protótipo, outra apenas em pesquisa, enfim. E aí tem a questão aí da eficiência, né? Claro, quanto maior a eficiência, melhor. Tá? Baterias, né? Fala aqui, por exemplo, tem umas que a eficiência é baixa, 60%, outras até 90%. E talvez o mais importante de todos, o investimento. O custo de instalação e o custo do armazenamento da energia. Tá? Quando eu falo isso, é também assim, na possibilidade, se tiver um grande banco de baterias, ter uma pessoa para tomar conta? Remoto ou não, exato. Mas assim, o custo da manutenção da integração também, junto com a rede elétrica, transmissão, distribuição, enfim. Aí tem lá, tecnologias de armazenamento para fontes renováveis, aqui é armazenamento para regulação rápida e apoio à integração, que é regulação de tensão e corrente, são sistemas ancilares. Colocar até mesmo volante, que são equipamentos, né, aqueles que eu falei que devem fornecer energia em questão de poucos segundos. Tá? Mas desculpa, na minha opinião, eu não consigo imaginar fazendo isso. Para apoio, eu penso apenas nas eletroquímicas. Aplicações comerciais e industriais, aí é aquela história. Pegar energia fora do horário de ponta para ser usada no horário de ponta. Geração distribuída, pensando numa residência, inclusive. Aqui, aplicações residenciais. Mas não são muito diferentes das que estão aqui em cima. Mas, de novo, qual a diferença entre as tecnologias de armazenamento de energia? Forma construtiva, tempo de armazenamento de energia. Quando falo forma construtiva, né, como ele é desenvolvido, mas também dimensões e peso. E também o custo de investimento e custo do armazenamento de energia. Porque, por exemplo, já existem alguns países, empresas que ganham dinheiro com armazenamento de energia. Compra por 10 e vende por 20. Sempre vai vender mais caro, por quê? Porque tem perdas. Recebe 100 para alimentar 80. Tá? Aqui, capacidade instalada, acho que até... isso aqui essa publicação aqui não aparece, mas não é muito nova, não. Acho que isso aqui é de 2010, se não me engano. Pelo menos de 2010 para cá, né? Deve ter tido algumas modificações, mas em 2010, disparada uma capacidade instalada no mundo por centrais hidrelétricas reversíveis, mas desde que estejam conectadas à rede elétrica. Não está contando
aplicações móveis e estacionárias. Não está contando carro, nem notebook, nem celular, enfim. Nem bateria lá da parafusadeira, da furadeira, enfim. Está contando apenas a energia acumulada conectada junto à rede. Aí, disparado, a campeã mundial de armazenamento é aquela que é a central hidrelétrica reversível. Agora, 2020, com certeza tem aumentado das baterias, mas acho que não chegou a superar ainda não a hidrelétrica reversível. Aqui eu não vou falar em detalhes, mas assim, há uma preocupação acerca não apenas, né, as reservas mundiais, mas também a variação, né, dos custos no mercado, né, porque o lítio, por exemplo, é uma commodity, é cotado em bolsa de valores. Cádmio também, níquel também, tá? E o cádmio, agora não, o cádmio, não, lembrei, cobalto. O cobalto também é usado em baterias para carro. Ah, mas as baterias de meio as baterias de lítio, mas se não me engano, dentro das baterias de lítio tem componentes feitos de cobalto, tá? E os preços têm subido devido ao aumento da procura. Quando a procura é muito maior do que o crescimento da produção, lei da oferta e da procura, você sabe, o preço sobe. E as maiores reservas de lítio no mundo, está muito pequena aqui, mas parece que a maior no mundo é na Austrália e depois é no Chile. E tem um pouco no Brasil, mas é pouca coisa. Cobalto, o campeão, República Democrática do Congo, aí onde eu quero chegar. É um país que tem muita guerra civil, denúncia de trabalho análogo à escravidão, denúncia de trabalho infantil para explorar o minério de cobalto. Então, a grande questão sobre a gestão, digamos, ambientalmente aceita, socialmente aceita dos recursos naturais. Tá? Aqui fala em grafite também, uma das maiores reservas de grafite está na China, terras raras está na China também. O que é terra rara? Esse nome se dá devido à dificuldade de extrair alguns metais, porque elas estão muito dissolvidos no minério. Não é a mesma coisa que minério de ferro, que tem mais de 60% de concentração de ferro, a extração é mais fácil e mais barata. Mas, por exemplo, certos metais que tem nos celulares, tem na TV de LED, no notebook, até mesmo o famoso neodímio para fazer aqueles ímãs potentes, são terras raras. E aí, assim, as terras raras não são caras, mas o custo de extração do minério e sua extração do metal, ela é caríssima. Ela, não é que é caríssima, ela é difícil. Existem processos industriais, tudo certinho, mas é aquela história, você tira 1 tonelada de um minério para pegar poucos gramas daquele metal. Tudo bem que tem alguns minérios que não tem apenas uma terra rara, apenas um metal, tem várias. Você vai extrair o minério, você não vai tirar só neodímio, você pode tirar disprósio, índio, lantânio. São vários metais aí que vocês já devem ter ouvido falar na tabela periódica no ensino médio. E uma forma de não depender da China, que mais de 90% da produção mundial de terras raras está na China, aí tem a questão, né, de dependência a dependência das importações, né, o fato da China querer concentrar as terras raras para dificultar, né, o uso de terras raras por países concorrentes, né, para vender mais eletrodomésticos, por exemplo, vender mais produtos finais, produtos acabados. O Japão tem investido pesadamente na reciclagem de terras raras. Pega lá o eletrônico usado, já que o ciclo de vida, né, do produto lá no Japão é muito curto, né, eles trocam muito rápido as coisas, então estou investindo pesadamente em reciclagem de terras raras para depender menos dos fornecedores naturais como a China. Mas o Brasil também tem grandes jazidas de terra rara, só que por que a China produz tanto e o Brasil quase não produz? Porque o custo de produção da China é muito, muito maior. E o fato de ter encerrado assim, as atividades por questão antieconômica do Brasil, não é só no Brasil, vários países, Estados Unidos também pararam de produzir porque a China produz muito barato a terra rara, as terras raras. Por exemplo, tem terra rara no celular? Tem. Tem terra rara no notebook? Tem. TV LED? Tem. No motor elétrico do carro híbrido ou do carro elétrico? Tem. No gerador do gerador fotovoltaico? Tem. Nos módulos fotovoltaicos? Tem. E assim por diante. Tem tudo quanto é lugar e pouquíssimas pessoas sabem. Tá? Aí aqui, né, reservas, tal, tem a relação R sobre P, reserva sobre produção. Aí, por exemplo, do cobalto tem reserva para 55 anos desde que mantenha o mesmo padrão de produção. De lítio,
muito lítio ainda, para 200 anos. Terras raras, tem terra rara para 600 anos. Onde estão as maiores reservas do mundo? Brasil. Onde está a maior produção? China. Tá? Embora... Não, falei besteira, desculpa. As maiores reservas estão na China. No Brasil tem a maior relação reserva sobre produção. 22 mil anos. Mas nada impede de aumentar a produção no Brasil. Aí, claro que esse número não vai ter essa na casa de dezenas de milhares. Mas onde eu quero chegar? De novo, terras raras. Maior reserva, China. Segundo lugar, Brasil. Não, segundo lugar, Brasil. Tá? O que mais? Lítio. Maiores reservas estão no Chile. Né? Cobalto, República Democrática do Congo. E de grafite na China, mas no Brasil tem bastante também de grafite. Tá? Porque o grafite ele tem um ponto de fusão extremamente alto. Ele funde a 3.000, 4.000 graus Celsius. Então, é usado para aplicações que requerem altíssima temperatura. Lítio, né, armazenamento de energia. Cobalto também. E terras raras para aplicações aí em eletrônicos em geral. Tá? Os preços do cobalto e do lítio têm subido devido a uma procura. Capacidade instalada de armazenamento em bateria agora está na casa de quase 2 gigawatts, quer dizer, 2016 estava na casa de 1,6 gigawatt. Embora vocês viram, né, que a maior capacidade instalada está onde? 127, esse é um número lá de 2010. Bombas funcionando como turbinas, né? A acumulação de água. 127 gigawatt elétrico. Ao passo que armazenamento em bateria está apenas 1,6, mas vai crescer muito mais rápido. Tá? Armazenamento de energia para o país, né? Ainda está muito pouco, 2020 está aqui pequenininho, mas assim, a tendência é ter o quê? Uma capacidade de armazenamento, excluindo hidrelétrica reversível, mais de 1 terawatt de energia elétrica em 2040. Por que isso? Porque nós estamos adotando mais tecnologias de geração de energia intermitentes. Mais geração eólica, mais solar, exige mais baterias. Outras soluções, principalmente baterias. E também para atender aquelas condições que eu falei, né? Regulação de tensão e corrente, necessidade de menos inversores mais menores, com menor potência, assim por diante. Demanda de baterias para veículos elétricos, mesma coisa. Tá? Aí tem os países mais consumidores, né? China, Estados Unidos, nem vou entrar em detalhes aqui. O importante é a taxa de crescimento. Mostrei um gráfico bem parecido, né, anteriormente, né, a tendência da queda dos preços das baterias. Isso se chama curva de aprendizado. Por que diminui o preço? Quando eu falo em curva de aprendizado, é que o maior domínio da industrialização dos produtos para a produção do produto acabado, com maior confiabilidade, porque quanto maior a confiabilidade, menos defeitos, menores gastos. E aumento das plantas industriais, vai poder produzir, ter uma produção em larga escala, diminuindo os custos. Aqui ele fala, né, um pouco complicado, mas assim, custo de sistema de armazenamento de uma bateria já instalada. Desculpa. Em bancos de baterias conectados à rede elétrica, a boa parte dos custos vão se dar exatamente pelo investimento das baterias, tá? Que são custos fixos. Mas, por exemplo, aqui vocês estão vendo que é um custo grande com inversores, inverter. O que acontece? Se você receber a energia, mas precisa devolver em apenas meia hora, você precisa instalar um inversor muito grande. Agora, se você receber aquela energia, mas você pode devolver em um período maior aquela energia, você pode precisar de um inversor mais enxuto. Tá? De novo, você recebe energia, mas você tem que devolver rapidinho, ou melhor dizendo, que você na verdade, assim, a rede elétrica está corrente contínua, alternada. Aí tem um inversor para converter alternada em contínua e armazenar na bateria. E na hora da bateria, vou fazer o caminho inverso, né, devolver para a rede, a corrente contínua da bateria passa pelo inversor de novo para converter em alternada e depois volta para a rede. Mas, se a quantidade de energia for grande, independente, potência de 60 megawatts para os 4 casos, mas se você precisa de energia para... Você recebe rápido e tem que devolver rápido, isto é, o tempo de armazenamento for muito curto, você precisa de um inversor grande. Agora,
O tempo, se for para a mesma potência, o tempo de armazenamento for longo, quando fala armazenamento, é recebimento dessa energia, for bem mais devagar e o fornecimento bem mais devagar também, você não precisa de um inversor grande, pode ser um inversor pequeno. É aquela história que eu falei da residência lá. Porque você precisa aqui, neste caso, de um inversor grande para fazer todo o serviço em apenas meia hora. Mas se você fizer todo o serviço em 4 horas, você precisa de um inversor menor. Tá? Porque não precisa de tanta energia ao mesmo tempo assim. É isso que quis dizer. Por isso que aqui a bateria, então, até um custo fixo, mas o inversor ele altera. Mas independente, no final das contas, se você tem uma solução de armazenamento de energia, que armazenamento vai receber e vai fornecer rapidinho, acaba ficando mais caro. Tá? Ao invés de você instalar de uma mesma potência, mas para receber de uma forma mais demorada e fornecer de uma forma mais demorada. Tem outros custos também, além da bateria do inversor, BOS são as estruturas, né, de conexão, tal, a rede, enfim, né? Aí tem custo assim de projeto, isso é mão de obra para instalação, CEOTEX, que é imposto de comercialização, né, de venda dessa energia, assim por diante. Só para mostrar para vocês, né, que existe o custo do investimento, às vezes tem que pegar empréstimo em banco, né, o custo do financiamento e tal, tá? Mas cai naquela história, você investe em bateria, você tem um custo, mas ele tem a vantagem de evitar multas decorrentes à variação de terceira corrente. É aquela história de você comprar mais barato e fornecer mais caro, é que nem, por exemplo, um silo de soja, de grãos. Você compra no momento de, você armazena no momento de baixa para vender no momento de alta. É a mesma coisa, tá? Aqui tem, né, as aplicações das baterias que eu já falei para vocês, né? Aplicação junto ao consumidor, redução do consumo de ponta, backup, né? Que, por exemplo, se não é conectado à rede, se por algum motivo, quer dizer, é que ainda hoje, por exemplo, se tem blackout na rua, mesmo durante o dia, se tem falta de energia durante o dia, está gerando energia solar fotovoltaica, né, durante o dia, mas se faltar energia na rede, independente, a casa não vai receber energia, corta tudo. Ah, mas o módulo fotovoltaico não tem nada a ver com o que aconteceu na rua. Não sei explicar o porquê. Mas, enfim, se você fizer uma conexão assim, independente, né, não ligada à rede elétrica, mesmo faltando energia no vizinho, você tem na tua casa, mas não pode estar conectado à rede de distribuição, tá? Então serve para isso. Aí dentro do operador, controle de frequência, tensão, tá? Aí tem vários nomes aqui que não convém falar, porque, desculpa, eu não sei explicar com detalhes, tá? Aí basicamente isso eu já falei. Bom, gente, eu vou parar por aqui que o vídeo está ficando longo, mas na parte de armazenamento basicamente é isso. Aí no próximo vídeo nós vamos falar de biomassa e combustíveis renováveis, tá? Até daqui a pouco.